Então, o que acontece é o seguinte, André, só comentando, o juiz ele tem que ser neutro até a hora da sentença. Ele ouve uma parte, ouve a outra, diz quais as provas que ele quer, as partes produzem essas provas, ou dizem que não querem produzir, ou dizem que querem mais, enfim, eles produzem essas coisas. Após isso, o juiz vai pegar tudo que ele tem e aí ele vai julgar. Aí ele tem que se posicionar. O Moro tem conversas que foram vazadas dele com o Deltan Dallagnol. Elas provam que ele estava em contato. Primeiro, o conteúdo já é ruim, já é execrável. Só que o ponto é, você estar em contato pessoal com uma das partes, isso está totalmente errado. Você não pode estar em contato. Obviamente, tá, tem uma relação de amizade, ok, relação de amizade. Mas se você está falando de trabalho, me manda isso aqui para mim, ou faz isso aqui, um é empregado do outro, são partes, sabe? O que você tiver que falar para alguém, você vai falar nos autos. Traga a promotoria documentos tais, traga o réu documento tal. Mas por que não faz isso? Não faz isso porque vai evidenciar qual é o plano, vai evidenciar quais os interesses. E aí não faz. Então, existe essa questão, esse posicionamento que é preocupante e é dele que a gente vai começar a desenvolver. Aí o que eu quero trazer para vocês? O que Michel Temer fez para prejudicar o Brasil, para prejudicar os trabalhadores? Primeiro, ele começou a passar uma série de reformas que foram prejudiciais. Quais delas? Vocês lembram? Lei da terceirização, reforma trabalhista? Lembra dessas duas? E ainda preparou o terreno para uma reforma trabalhista depois. E foi passando assim, ó, a jato. Então você teve lei de terceirização, reforma trabalhista. 2017 isso, tá? Governo Temer. Com isso, o que ele começou a reforçar? Ele começou a reforçar um apoio e um discurso para preparar o terreno para uma eleição de um partido de direita. Aí você teve a prisão do Lula, que foi uma prisão ilegal. E por que é uma prisão ilegal? Porque foi em segunda instância. Não se prende em segunda instância. O Brasil não dá para fazer isso. Mas se tal... Cara, olha só. Quando você tem a prisão, é quando a pessoa acabou o último recurso que ela poderia ajuizar. E aí transitou em julgado. Ou seja, acabaram os recursos. E sabe por que isso? Porque é para você garantir que uma pessoa inocente não fique presa injustamente. É melhor você deixar um malandro passar do que você fazer um inocente ficar um dia na prisão. Acho besteira. Acha besteira? Vocês lembram do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina? Vocês lembram que o cara foi preso? Um dia preso, ou 3 dias preso. Raspou cabeça, botou roupa de detento. Sabe o que ele fez? Ele foi para um shopping famoso de Florianópolis e se matou. Ou seja, quando você toma medidas contrárias à garantia do indivíduo, à garantia dos direitos humanos, você gera esse tipo de consequência. Você gera esse risco para a sociedade. Que risco? Fazer com que um cidadão perca a vida ou perca sua dignidade, perca seus dias por conta de interesses que não da garantia dos direitos humanos. Então, esses são alguns elementos para vocês entenderem como é que isso funciona. O que mais eu tenho de elementos para passar para vocês em relação a essa questão? O Temer, passando essas reformas da lei de terceirização e a reforma trabalhista, ele abriu o espaço para que os trabalhadores percam direitos e os empresários comecem a se dar bem. E aí você teve Lula preso, o velho da Havan dando dinheiro para
correr a campanha do Bolsonaro, você teve uma política de destruir, né, os partidos de esquerda, e com isso você teve um cenário perfeito para a entrada do monstro mor. O monstro mor nessa peça toda é o Bolsonaro, nesse tabuleiro todo é o Bolsonaro. Por quê? O Temer fez o papel dele, passou as reformas impopulares. Reforma da Previdência veio depois com o Bolsonaro. Ele só lacrou o território que o Temer já tinha preparado. Com isso, o trabalhador perdeu o emprego direto com a empresa, perdeu garantias de proteção trabalhista, perdeu previdência, e ele ficou num contexto em que o judiciário era o último alicerce que ele teria para se proteger. Então, o executivo incentivou, o legislativo foi lá e aprovou, o judiciário, aí a gente entra no judiciário. Em 2018, o Supremo disse, pode terceirizar tudo. Por que pode terceirizar tudo? Porque a lei de terceirização diz isso. Se o Congresso quis assim, se o presidente assinou a lei, passa tudo. Então, essa terceirização ela tinha sido aprovada nesses termos amplos pelo Supremo já em 2018. Agora, em 2020, fechou o caixão sobre essa matéria. Só que a gente tem uma situação pior ainda. Essa semana, 2 julgamentos criaram problemas muito sérios para a nossa sociedade. O primeiro deles, a questão da ação direta de inconstitucionalidade sobre a venda por parte da Petrobras de ativos, ou seja, de produtos, de imóveis, de coisas da empresa. Então agora ela pode vender tudo sem licitação, do jeito que quiser, pode comprar também. Ou seja, uma lei criada pelo PSDB, formada para fazer uma coisa mais fácil do que a lei básica de licitação, e um sistema que era criado para evitar um petrolão, como dizem. Para quem quiser entender sobre a Petrobras, assista os vídeos do Normose, tá? Ele tem um documentário maravilhoso que ele está publicando toda terça-feira os documentários, os trechos, né, dessa questão da Petrobras. Inclusive, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça tipo uma faixa comentada, que eu fique comentando os vídeos dele sobre a Petrobras, porque eu posso comentar também se vocês quiserem. E, basicamente, então, pegando essa decisão do Supremo, faz com que a Petrobras possa fazer tudo do jeito que ela quiser. Do jeito que ela quiser, do jeito que o Bolsonaro quer. O jeito que o Bolsonaro quer o quê? Destruir a empresa. Vender tudo. Seguindo adiante nesse pensamento, ainda essa semana tivemos um entendimento pela 5ª turma do TST, em julgamento em que eu estava atuando, inclusive, dizendo que a terceirizada, ela também, ou seja, a empresa que terceiriza, mesmo se ela praticar fraude, ela pode terceirizar e está tudo bem. Ou seja, até o Tribunal Superior do Trabalho está cansado em relação a isso. Obviamente que a gente vai tentar reverter, mas a questão é, os tribunais superiores já estão saturados. Para piorar, Celso de Mello está saindo. Celso de Mello acabou de dizer, decisão de hoje, dizendo que o Bolsonaro, se ele pudesse depor onde ele está sendo investigado por escrito, isso seria um privilégio. Então, que ele teria que ir lá pessoalmente, tá? Pessoalmente. E, obviamente, que esse julgamento ainda vai acontecer, mas Celso de Mello saindo, o Bolsonaro vai colocar uma pessoa que ele acredita que seja a seu favor. Nós já sabemos que o Supremo Tribunal Federal, ele não funciona dessa forma. Como assim? No Supremo Tribunal Federal, geralmente você indica alguém que você tem interesse ou que seja bom para aquilo que você acha que vai ser bom, só que nem sempre as atitudes e posturas dessa pessoa que você escolheu, ela vai defender os mesmos interesses que você. Quer um exemplo?
O ministro Dias Toffoli foi indicado pelo PT. Ele tinha sido, se não me engano, advogado geral da União na época do PT, e se não me engano, ele foi também advogado do PT, se não me engano, isso. Várias decisões do ministro Dias Toffoli não tem nada a ver com os interesses do PT. Então, isso só prova que quando você indica e coloca alguém no Supremo, essa pessoa não há garantia de que essa pessoa vá votar como você acha que ela vai. Tem esse detalhe, ok. Mas quando você coloca, por exemplo, ministro Alexandre de Moraes, e se já sabe que o posicionamento dele, ele foi ministro do governo Temer, e aí você coloca o cara lá. Quem vem da política, quem vem como político e entra no Supremo Tribunal Federal, eu admito que eu não gosto e eu não acho legal. Por quê? Porque essa pessoa ela já está induzida por uma questão política, por uma análise política. Então, eu não acho isso interessante. E, obviamente, que os partidos políticos, isso é uma coisa muito clara, eles têm uma tendência a fazerem um jogo de interesse para ver quem é que vão indicar. Por quê? Porque é interessante para eles terem um ministro que defenda os seus interesses. Então, quando o Bolsonaro diz que vai colocar lá um ministro radicalmente evangélico, o interesse dele é que seja um Supremo teocrático. Ele quer um Supremo que vote as coisas não de acordo com a Constituição, mas sim com base em um documento teológico, um documento que é uma crença de um nicho da sociedade. Então, e é curioso também, né? Porque qual parte da Bíblia que você quer? Porque se você quer usar a Bíblia como regra, você vai usar o quê? O Código de Italião? Você vai falar olho por olho, dente por dente? Você vai utilizar Deuteronômio? Você vai usar o quê? O que você vai usar para julgar, sabe? Então, assim, é um absurdo ter um presidente que fala uma coisa dessas.